Fala meu querida, seja muito bem-vindo, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo essa aula. Professor Roger Moura aqui com você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá? Nosso módulo de Direito Administrativo, tema hoje, administração pública, direta, indireta, centralizada, descentralizada, tá? O tema administração pública, beleza? Você que já veio da nossa matéria administração pública, é um prazer extraordinário estar com você mais uma vez, principalmente agora porque é a nossa extraordinária instituição Polícia Penal do Estado de Goiás. Meu querido, sem mais delongas, já esbocei a minha felicidade de estarmos juntos aqui. Slide na tela para você, para começarmos a nossa disciplina, o nosso tópico. Olha só, na tela então para você, veio para mim aqui, ó, de antemão, ó, @Roger Mourão, com 2 Os no final, tá? Com 2 Os no final, segue lá o Instagram do professor. Qualquer dúvida, pode mandar, o professor está à disposição para te atender a todo momento, beleza? E aqui o WhatsApp do professor, DDD 62 992016828, chama lá que a gente está à disposição para atender, beleza? Olha só, perdão. O professor está um pouco gripado. Mas olha só, de antemão, a administração pública. Conceitos iniciais básicos, tá? Você que já veio da nossa atividade de noções de administração pública, passei toda a parte conceitual. Essa é a introdução para a gente entrar realmente aqui em administração direta, indireta, centralizada, descentralizada. Vou passar bem por alto, né, os bizus, porque já foi extremamente difundido em nossa missão passada. Olha só, na tela então para você, conceituação básica, um conceito amplo de administração pública, que ela fala o seguinte: é um conjunto de entidades, órgãos e agentes que desempenham uma atividade política administrativa centralizada e descentralizada. Isso aqui é a parte do conceito de administração pública, mas é um conceito amplo. Aqui caía bastante prova, só que usualmente não tem caído mais. Cai essa discrepância da parte do conceito restrito, que ele divide-se em sentido formal e em sentido informal. Quem desenvolve, qual a atividade desenvolvida. Isso aqui que eu vou passar para você agora, eu vou passar um bizu, lógico, para você acertar, né? Não errar mais questões de prova, matar a questão e virar um policial penal da extraordinária Polícia Penal do Estado de Goiás. Beleza, meu querido? Olha só, na tela então para você. Quando se fala em conceito restrito, nós temos 2 sentidos, tá? Primeiro, sentido formal, subjetivo, orgânico. Aqui, qual que é o bizu, professor, para não errar a questão de prova? Olha só, você está saindo com a gatinha assim, tudo, aí você fala, ou com o gatinho, né? Aí você sente aquele cheiro assim, você fala, cara, acho que eu tô perdido. Aí ela vira para você e fala assim, e se for suor? Aí você, é suor, tá ruim. Voltar para banhar. Olha só, fala assim, professor, mas como assim se for suor? Vem cá que você vai entender aqui. Olha só, cadê minha caneta aqui? Se for suor, certo? Olha só, sentido formal, subjetivo ou orgânico. Sentido formal, subjetivo ou orgânico, tá? Professor, mas isso aí, se for suor, tô fedendo, tenho que banhar, como que é? Isso, é um conceito bem engraçado que você consegue lembrar no dia da sua prova. Você chega no dia da prova, você faz bem assim, ó, você cheira assim, o povo vai falar, vixe, o cara tá achando que ele tá fedendo, nem banhou para vir fazer a prova, ou o cara vai fazer a prova da Polícia Penal e não banhou. Você fala, irmão, logo que você fizer isso aqui, você vai lembrar, se for suor, sentido formal, se for suor, sentido formal, subjetivo ou orgânico. Você não vai errar nunca mais isso aqui, beleza? Volta aqui então para a tela, olha só. Sentido formal, subjetivo ou orgânico. É aquela pergunta, quem desenvolve a atividade? É a própria administração direta ou indireta, ou seja, as entidades, os órgãos e os agentes, tá? Aqui, ó, entidades, órgãos e agentes, beleza? Quem desenvolve a atividade. Aí, o próximo sentido, dentro ainda do conceito restrito, é o sentido funcional, objetivo ou material, que é qual atividade que é desenvolvida. Aí, exemplos dela, né, da atividade administrativa, que é essa atividade desenvolvida, que ele fala aqui, ó, atividade
política ou administrativa, tá? Seja centralizado ou descentralizado. Atividade administrativa ou política, tá? Ou política. A aplicação da lei de ofício, exercício do poder de polícia, prestação de serviço público, a própria intervenção aqui ó, na propriedade social e econômica, a intervenção econômica, por exemplo, a intervenção direta, né, lá no 173 da Constituição Federal, que é o incentivo fiscal, a intervenção econômica indireta, quando ele cria EPI sem o próprio fomento, né, que é a isenção fiscal ou esse incentivo fiscal aqui, beleza? Então, pegando o bizu aqui, você não erra mais. Só dá uma cheirada no sovaquinho e fala assim, ih, tá ruim, pode ser suor. Se for suor, sentido funcional, subjetivo orgânico, beleza? Olha só, inclusive é quem desenvolve, entidades, órgãos e agentes, beleza? Se não for isso aí, é o outro, beleza? Olha só, avanço com você aqui um pouco mais. E aí, como que isso cai em prova, professor? A administração pública é caracterizada do ponto de vista objetivo, tá? O objetivo, voltou a caneta. O objetivo pela própria atividade administrativa exercida pelo Estado por meio de seus agentes e órgãos. Espera aí, professor. Quando ela fala aqui, ó, em objetivo, se ela fala em qual atividade que é desenvolvida, ela não está falando quem desenvolveu. Então vamos à questão de novo, olha só. A administração pública é caracterizada do ponto de vista objetivo, funcional, objetivo e material é qual a atividade que ela está desenvolvendo, certo? Aí fala aqui, ó, pela própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Ok, aí ele só complementa isso daqui, tá? Ele só complementa. Então, do ponto de vista objetivo, é a própria atividade administrativa exercida? Sim, é a própria atividade administrativa exercida. Então, o gabarito está correto, beleza? Avanço com você um pouco mais. Olha só, para eu entrar em concentração e desconcentração aqui, eu vou te explicar primeiro a diferença, né? Já foi bem conceituado, mas a diferença de ente e entidade bem rapidamente para a gente poder avançar. Olha só. Quando se fala aqui, ó, entidade política ou federativa, nós estamos falando de pessoas de direito público, tá? Quando fala assim, entidade política ou administrativa, que é o quê? Ele tem autonomia política. Quem que é isso aqui, professor? A União, o Estado, Distrito Federal e os municípios, ok? Por quê? Tem autonomia política, que inclusive é a grande discrepância da entidade administrativa. Isso aqui, olha só, preste atenção. Quando fala assim entidade política ou federativa, por que autonomia política? É uma pessoa jurídica de direito público, isso aqui sempre pessoa jurídica de direito público, inclusive interno, tá? Volta aqui. Porque quando fala assim pessoa jurídica de direito público externo, é a República Federativa do Brasil frente às outras nações. Agora quando fala assim, perdão, quando fala assim, pessoas de direito público interno, a União, Estado, Federal e Município, tá? Mas são pessoas jurídicas de direito público que têm essa autonomia política, que é a grande discrepância. Todas têm autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia gerencial, mas autonomia política aos entes federativos. Por isso que são entes políticos ou federativos, tá? Olha só. Voltou para a tela. Aqui, eles possuem autonomia administrativa, financeira e gerencial, ok. Mas autonomia política somente os entes federativos, União, Estado, Federal e Município, tá? A autonomia política é a grande discrepância, a diferença entre elas, tá? Porque elas podem elaborar suas próprias leis. Agora, quando fala em entidade administrativa, quem que é esse aqui, professor? Quem que é entidade administrativa? É a autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e a fundação pública. A fase, né, vou colocar aqui igual a mnemônica que o pessoal costuma passar, né, mais fácil de gravar. A fase, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. A fase. Tá, professor? Pode ser de direito público ou de direito privado? Por que eu selecionei essa aqui duas vezes? Porque a gente vai ver lá na frente que a hora ela pode ser pública ou ela pode ser privado, tá? Mas é de direito público ou direito privado? Sim. Eles possuem autonomia administrativa, financeira e gerencial? Sim. Mas não possuem autonomia política de editar suas próprias leis. Então, quando eu falo em ente federativo ou político ou ente da administração direta, eu estou falando em União, Estado, Federal e Município. Agora, quando eu falo em entidade
da administração indireta, eu estou falando em fundação, autarquia, sociedade, economia mista e empresa pública. Algumas doutrinas costumam misturar as nomenclaturas, inclusive já vi em questão de prova também, mas eu estou te trazendo para quê? Poucas vezes eu já vi em questão de prova, a maioria separa ente e entidade. Mas, como eu já vi, eu trago para você entender essa diferenciação, para você não errar em questão de prova, beleza? Agora avançamos em concentração e desconcentração administrativa. Olha só na tela para você. Concentração e desconcentração administrativa. Basicamente, o que é? Olha só, nosso conceito jurídico, tá? Conceito jurídico. O que é concentração administrativa, professor? É a reunião de dois ou mais órgãos em um órgão apenas dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Quando fala assim, reunião de órgãos. Mas qual que é o bizu da concentração e da desconcentração, diferenciando-a da centralização e descentralização? Quando eu falo em concentração ou desconcentração, concentração, reunião, e desconcentração, separação de órgãos, bizu é o que? Dentro da mesma pessoa jurídica. Eu costumo dar sempre o exemplo do corpo humano, né? Mas olha só, imagina seu corpinho lindo, maravilhoso, esbelto, tá? Magérrimo, forte, maravilhoso, do jeito que a indústria cinematográfica impõe para nós, né? Porra nenhuma, meu corpo é do jeito que eu quiser botar, e um homem que não tem barriga não tem história. Eu não tenho história não, mas ainda vou ter uma historiazinha. Olha só, seu corpo é uma pessoa jurídica. Você tem o coração que ele desempenha a função circulatória, bombeia o sanguinho pro restante do corpo, certo? Beleza. Só que aí seu cérebro, que é o chefe da sua pessoa jurídica, do seu executivo aqui, por exemplo, ele fala o seguinte: esse coração está muito sem vergonha, não vou deixar essa função circulatória só a cargo dele. O que eu vou fazer? Vou criar dois órgãos. Vou criar um órgão novo aqui embaixo e outro órgão novo aqui embaixo, vou distribuir essa função circulatória para os dois, certo? Eu vou ficar dois órgãos para essa mesma função do coração executar. Beleza, aí o que ele fez? Ele desconcentrou. Por quê? Porque foi dentro do mesmo corpinho, esbelto, maravilhoso, tá? Foi dentro da mesma pessoa jurídica. Aí, de repente, ele fala assim, beleza, vou voltar a deixar só no coração. O que ele faz? Pega aqueles dois, reúne ali os dois órgãos em um só. Aí o que ele fez? Ele concentrou, antes ele tinha distribuído as funções, certo? Agora ele concentrou esses órgãos, ou seja, tirou esse, juntou e virou um órgão só, o coração novamente. Ele concentrou os órgãos, as funções, certo? Então o que ele fez? Concentração administrativa, porque também foi dentro do mesmo corpinho esbelto, dentro do mesmo corpinho maravilhoso, dentro da mesma pessoa jurídica, beleza? Volta aqui ao conceito jurídico agora na tela para você, olha só. Concentração e reunião de dois ou mais órgãos, tá? Lembra do corpinho, ó? Corpinho, meu desenho é muito bom, tá? Isso é um braço. Corpinho, o que ele fez? Pegou os dois órgãos que ele tinha tirado e, ó, virou o coraçãozinho apenas, tá? Aqui, ó, é um coração. Aí ele virou o coraçãozinho, beleza? Então ele jogou ali, o que ele fez? Ele concentrou administrativamente, que é a reunião de dois ou mais órgãos em um órgão apenas dentro do mesmo corpo esbelto, que é a mesma pessoa jurídica, certo? Perdão. Beleza, professor? Agora aqui, a desconcentração administrativa, que é a distribuição de competências entre seus órgãos, dentro também de uma mesma pessoa jurídica. Aqui ele fez aqui, quando ele pega o mesmo corpinho, pode desenhar de cá, porque a desconcentração é de cá, para não causar dúvida. Olha só, dentro do mesmo corpinho, ele tinha pego lá o exemplo inicial, pegou, é um coração, rapaz, não é uma bola não, olha só. Ele pegou o coraçãozinho lá e distribuiu essas funções aqui em dois novos corações, aqui virou a metade da função e aqui virou a metade da outra função. Isso aqui são metades do coração, tá? Aí ele pegou e desconcentrou essas funções, mas o que? Dentro também do mesmo corpo esbelto, dentro da mesma pessoa jurídica, beleza? Agora, legalmente falando para você, nossa lei de processo administrativo federal, olha só. Para fins dessa lei, considera-se o quê? Conceito de órgão, unidade, atuação integrante da estrutura da administração direta ou da administração indireta, tá? Professor, peraí, então pode haver, questão de prova, tá? Pode haver concentração ou desconcentração administrativa dentro de uma autarquia? Pode. Por quê? Ela tem autonomia, lembra? Lá atrás, ó, autonomia administrativa, financeira e gerencial. Ela tem administrativa
gerencial, ela pode gerir, autonomia administrativa, ela pode administrar, ela pode distribuir funções, reunir funções, ela pode ter um órgão dentro da autarquia, criar outros órgãos dentro daquela própria autarquia, tá? Vamos falar no órgão federal, autarquia federal, Ministério da Justiça, é um ministério, ele pode ter alguns departamentos, alguns órgãos ali dentro do ministério? Pode reunir esses órgãos, pode desconcentrar esses órgãos? Pode também, perfeitamente, beleza? Agora, conceito de entidade, na própria Lei de Processo Administrativo Federal, olha só, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Aqui, ela já tem personalidade jurídica, e órgão não tem, mas lá na frente eu vou falar para você de personalidade jurídica, tá? Ou personalidade judiciária, né? Que é a capacidade processual. A gente vai ver um pouco mais na frente, olha só. Avançando aqui então, volta o professor. Avançando aqui então, nós temos a discrepância entre concentrar e desconcentrar. Concentrar e desconcentrar dentro da mesma pessoa jurídica. Centralizar e descentralizar são pessoas jurídicas distintas. A gente vai ver um pouco mais na frente. Beleza? Avanço com você então no nosso conteúdo. Olha só. Embora, como cai em questão de prova, ó, embora, em regra, os órgãos públicos não tenham personalidade jurídica, tá? Alguns órgãos é conferida a denominada capacidade processual, tá? Ou chamada disso aqui, ó, já vi e trouxe na jurisprudência, chamada de personalidade judiciária, que é a capacidade processual, tá? Estando eles autorizados por lei a defenderem em juízo em nome próprio determinados interesses prerrogativos, tá correto, tá? O que ele fala? O órgão não tem personalidade jurídica, mas alguns têm capacidade processual para defender em juízo os seus interesses, tá correto? Tá correto. Aí eu trago para você e trago jurisprudência ainda para você entender, olha só. A criação e extinção de órgãos depende de lei, tá? Não de decretos autônomos, tá? Artigo aqui 48 da CF. Podendo a sua estruturação, fixação de atribuições ser por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. Somente o que? Por sua estruturação e fixação de atribuições, mas a criação e extinção por meio de lei, ok. Na administração pública federal, os projetos de lei dessa matéria são de iniciativa privativa do presidente da República, é o quê? Criação e extinção de órgãos. Aí onde vem o órgão em si, ele não tem personalidade jurídica própria, mas tem capacidade processual. Aí fala, professor, todo órgão tem capacidade processual ou personalidade judiciária, que é diferente de personalidade jurídica, né? Primeiro, o que é personalidade jurídica? É se ele é de direito público ou se ele é de direito privado. Órgão não tem personalidade jurídica. Lembra do mesmo corpinho, esbelto? Tinha os órgãos aqui dentro. Esse órgão, ele representa a pessoa jurídica, tá? Ele não representa a si próprio. Então, ele não tem personalidade jurídica. Ele não é de direito público ou não é de direito privado, beleza? Teoria do órgão, teoria da imputação, imputação volitiva. Esse órgão aqui, ele representa a pessoa jurídica, correto? Ótimo. Dessa maneira, quando ameaçado seus direitos e interesses ou dos seus membros, esse órgão pode pleitear em juízo, tá, professor? Que isso é chamada capacidade processual. Professor, o órgão, então, todo órgão tem capacidade processual? Já entendi que ele não tem personalidade jurídica, ele não é direito público ou privado. Mas ele tem capacidade processual para pleitear em juízo? Todo órgão tem? Não. Quais, na hierarquia dos órgãos, nós temos órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Somente os independentes e os autônomos têm essa capacidade processual, tá? Exemplo, impetrar um mandado de segurança na defesa de um interesse seu, ok? Ameaçado ali por outro órgão, etc. Ou por outro agente, ok? Avançando então um pouco mais, olha só. Jurisprudência para a gente matar aqui. Lembra que eu falei da personalidade judiciária? Porque é jurisprudência aqui, ó, tá? Súmula 525 do STJ. A Câmara dos Vereadores, que é um órgão do Legislativo, não possui personalidade jurídica, ou seja, de direito público ou de direito privado. Apenas personalidade judiciária. O que é isso daqui? O que é isso daqui? Que é a própria capacidade trava-língua processual, ok? Somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, beleza? Jurisprudência, como o professor disse,
jurisprudência para ratificar isso aqui que está sendo estudado. Por que o professor traz jurisprudência? Porque as bancas agora, você viu a prova da PM, você viu a prova da Polícia Civil, e estão arrebentando o pau aqui nas jurisprudências, está nos julgados e etc. Então, trago para que você entenda isso daqui, beleza? Olha só. Na tela, então, novamente, a legitimidade do TJ para impetrar mandado de segurança na defesa da autonomia, da sua autonomia institucional. O Tribunal de Justiça, mesmo não possuindo personalidade jurídica, porque o TJ é o quê? Um órgão do poder judiciário, beleza. Não tem personalidade jurídica própria, detém legitimidade autônoma para juizar mandado de segurança, lembra do exemplo que eu dei do mandado de segurança? Contra o governador de estado, lembra que eu falei para você? Outro agente, outro órgão, em defesa da sua autonomia institucional, beleza? Mandado de segurança contra o outro governador que está atrasando o repasse do 2º do servidor do Poder Judiciário. É um benefício que tem os servidores aqui do Poder Judiciário, beleza? Ótimo, professor. Entendi o que é concentração e desconcentração, entendi o que é órgão, o que é entidade, eu entendi que um tem capacidade processual e órgão não tem personalidade jurídica. Então lembra, ó, personalidade jurídica, se ele é de direito público ou direito privado, e capacidade processual, possibilidade de pleitear em juízo, que é o mesmo que personalidade judiciária, tá? Personalidade jurídica é uma coisa, personalidade judiciária é outra. Personalidade jurídica, se ele é direito público ou direito privado, personalidade judiciária é possibilidade de pleitear em juízo, que é o mesmo que dizer que capacidade processual. Beleza? Safou a parte. Vamos avançar agora para centralização e descentralização fora do corpo esbelto. Olha só. Vamos aqui. Professor, o que é centralização administrativa? Ocorre quando a atividade é desenvolvida pela própria entidade política ou pessoa jurídica, ou seja, não transfere atividade para outra pessoa jurídica. Beleza, professor. Agora vamos aqui à descentralização administrativa. Volto aqui com o professor. Basicamente, bem fácil para você entender, olha só. Lembra do corpinho esbelto maravilhoso? Lindo, lindo, maravilhoso, fugiu até as palavras, extraordinário, lindo, maravilhoso, um corpinho utópico. Olha só, você tem essa atividade aqui, lembra da atividadezinha do coração de bombear o sangue? Você fala assim, cara, essa pessoa jurídica aqui tem atividade demais, eu tenho que ir o rim para filtrar, eu tenho o fígado para filtrar, o fígado para dar trabalho, eu tenho como é que é aqui? Cirurgia, pô, faz de apêndice. Eu tenho um apêndice só para dar trabalho, que não serve para nada no corpo. Eu tenho tanta coisa, eu tenho cabeça para pessoa, eu tenho tanto trem para fazer, que essa pessoa jurídica aqui, ela não quer mais bombear sangue. Eu vou transferir isso aqui para outra pessoa jurídica, que ela que se vira. Eu vou descentralizar essa atividade aqui. Aí ele pega, cria uma pessoa jurídica e transfere essa atividade aqui para outra pessoa jurídica. O que ele falou? O que ele fez, na verdade? Ele descentralizou. Ele tirou de uma pessoa jurídica do corpinho esbelto e mandou para outro corpinho esbelto que ele próprio criou, certo? Então o que ele fez? Saiu do corpinho esbelto, irmão, aí já não é concentração, desconcentração mais, aí já é descentralização. Aí volta aqui agora o conceito jurídico para você entender, olha só. Perdão. Essa, por sua vez, ocorre quando a entidade política transfere a sua atividade para outra pessoa física ou jurídica. Aí nós temos algumas formas de transferir essa atividade para outra pessoa, tá? Olha aqui. Nós temos descentralização por outorga, que é por lei, ou por serviço, tá? Que é a mesma coisa. Que isso aqui, ela transfere, até colocar no marca-texto aqui, ó. Volta aqui. Ela transfere o serviço e a titularidade, tá? O que quer dizer isso daqui? Lá na nossa matéria de responsabilidade civil, a gente vai ver que transfere o serviço e a titularidade, essa pessoa jurídica que recebeu agora esse serviço e a titularidade do serviço, ela passa a responder objetivamente por qualquer dano que venha acontecer a um terceiro ou a um usuário de serviço público, ok? Ótimo. Então isso reflete a parte da responsabilidade civil, então ela transfere o serviço e a titularidade. Ou ela pode transferir somente por delegação, colaboração, que é a transferência apenas do serviço, ok? Transferência apenas do serviço. Então, volta aqui na tela novamente, olha só. Quando ela transfere por lei, ou mesmo que dizer por serviço, ela transfere o serviço e a titularidade. Agora que a descentralização por delegação,
ou colaboração, sinônimos tragos pela doutrina, é o chamado ato ou contrato, tá? Ou contrato. Que aí lá no 75 da Lei de Processo Administrativo Federal fala o seguinte, ó, incumbe ao poder público, na forma da lei, tá? Na forma dessa lei, por exemplo, diretamente ou sob o regime de concessão, permissão, mas quando ela se fala aqui, ó, em concessão ou permissão, sempre através de licitação, que é este contrato, processo licitatório, tá? Por quê? Ela fala aqui, ó, diretamente ao regime de concessão. Quando é concessão ou permissão, é essa forma de descentralização, tá? A prestação de serviço público, aí ela fala aqui, incumbe ao poder público diretamente, ela mesma pode desenvolver, ou sob o regime de concessão ou permissão, tá? E aí, na forma da lei, temos essa possibilidade de descentralização, beleza? Aí, ok. Aí, quando essa forma de descentralização aqui por delegação, ela transfere apenas o exercício público, que é o exemplo concessionária e permissionária, concessão, permissão, ok? Ótimo, professor. Então, resumindo para vocês, isso aqui é só termos técnicos, mas para que você entenda, concentração e desconcentração dentro do mesmo corpo esbelto. Centralização e descentralização já foge do corpo esbelto, aí já é outra pessoa jurídica, beleza, meu querido? Pegamos a ideia. Vamos avançar um pouquinho mais, olha só. Perdão. Vamos avançar um pouquinho mais. Como que isso aqui cai em prova? Olha só. A respeito da administração pública, deu uma marca texto, julgo o item seguinte, a criação de nova secretaria por governador do estado caracteriza o exemplo de descentralização. Meu querido, secretaria é o quê? É um órgão. Se ele criou um novo órgão, muito possivelmente ele desconcentrou. Se ele desconcentrou, foi dentro da minha pessoa jurídica. Ele perguntou se é olha na tela, se é descentralização. E a descentralização nós sabemos que já foge do corpo esbelto. Então, se ele fez dentro da minha pessoa jurídica, a nomenclatura jurídica aqui da descentralização está errada. Muito bom, muito bom. Olha só. Então, o gabarito está errado. Excelente, polícia. O senhor acertou aqui, o senhor acertou a nossa questão. Vamos à próxima alternativa, próxima questão, olha só. A respeito da organização administrativa e dos poderes e deveres de administração pública, julgue o seguinte: a distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, como secretários gerais, é a modalidade de descentralização de poder. Basicamente, olha só, basicamente a mesma coisa que ele falou na outra alternativa, tá? Então está também errado, não é descentralização, é desconcentração, tá? Olha só. Então está errado, beleza? Avançando um pouquinho mais uma questãozinha, olha só. A criação de, empresa pública, aqui já é uma criação, empresa pública é outra pessoa jurídica, tá? Aí fugiu do corpo esbelto. É um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de ato de direito privado, ainda que a instituição, uma empresa pública, dependa de autorização legislativa, tá correto, tá? Está correto essa alternativa. Avanço um pouco mais com você, olha só. E aqui o esquema organizacional para que você mate aqui as questões de prova, tá? Lembra, descentralização administrativa, nós temos protocolo por lei, que transfere serviço à titularidade, e a descentralização por delegação, que é o ato ao contrato, a licitação, transfere apenas o serviço. Lá, volta aí, professor, lá na nossa missão de responsabilidade civil, nossa última missão, você vai entender isso aqui com detalhes, a parte de imputação àquela pessoa caso aconteça algum dano, tá? Se ela tem responsabilidade objetiva, se ela tem responsabilidade subjetiva, qual teoria que vai ser adotada, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Aí, olha só, voltando aqui ao nosso material, entramos agora em administração direta e indireta propriamente dita. Só que para não ficar muito extenso no nosso bloco, eu vou dar 5 minutinhos, olha só, 5 minutinhos para você tomar seu café, tomar sua água rapidamente e já volto com o professor. Não perde, porque isso aqui é muito importante, beleza, meu querido? Sem mais delongas, como todo dia me conhece, fala com o professor, vamos avançar.